Aleluia. Quantos creem? Aleluia. Boa noite, graça e paz. Aleluia. Você pode sentar-se, amém? Aleluia. Prefeito, eu quero só dizer uma palavra para você. A Bíblia diz que quando o ímpio, o injusto governa, o povo sofre. Mas quando o justo governa, o povo se alegra e é feliz. Deus só quer que você governe. Se você governar e fizer o beabá, que o prefeito sabe o que tem que fazer, o resto ele vai fazer. Aleluia. Sabe, irmãos, nós não precisamos complicar aquilo que já foi descomplicado. Amém? A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada aguda de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntos e medula, e ela é apta para discernir pensamentos e a intenção do coração. Tudo que você precisa está na palavra. Diga, tudo que eu preciso está na palavra. Amém? Eu quero falar hoje à noite sobre andando na luz. Amém? João capítulo 1, versículo 4. João 1, 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Próximo. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Vamos lá? Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Diga, eu fui iluminado. Diga, graças a Deus. Amém? O verbo estava nele, e o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Diga isso aqui um. Olha para o seu irmão, diga, você é filho de Deus. Se você nasceu de novo, você é filho. Diga, não é criatura, é filho. Amém? Aleluia. Deus seja louvado, amém, irmãos? Aleluia. Então, Salmo 119, 13. Gostei da torcida. Salmo 119, 13. Vamos lá? Então, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. Então, o homem que não tem Jesus, ele está andando nas trevas. Amém? Mas nós também queremos trazer algo hoje à noite. Eu quero que você entenda que mesmo você estando em Cristo, você estando na luz, você pode estar andando em trevas. Um amém bem baixinho. E é sobre isso que eu quero enfatizar hoje. Porque você hoje vai saber porque algumas coisas não estão dando certo na sua vida. Porque algumas orações não estão sendo respondidas. Porque algumas coisas não estão sendo destravadas. Nós vamos descobrir juntos, amém? Porque toda vez que eu estudo, eu estou descobrindo algo. E Deus está sempre ministrando no meu coração. Nunca esqueça que o pregador não é o Superman da Bíblia. Porque ele tem 2 ouvidos. Para ouvir primeiro do que quem está ouvindo depois que ele fala. Tem o ouvido espiritual e o ouvido natural. Quando a palavra sai da minha boca, ela primeiro alcança os meus ouvidos. Amém? Então, Salmo 119, 130. Diz assim, 130, por favor. Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Amém? Então, a palavra, eu coloquei aqui na King James, ele diz, a entrada das tuas palavras dá luz. Quando a palavra entra no seu coração, luz vem junto. Como a fé também vem junto. Amém? Então, ela vai dar entendimento aos simples. Você não precisa, ter um conhecimento acadêmico para conhecer Jesus. Você só precisa ter um coração que o deseja. Que o deseja. Porque Deus se revela àqueles que desejam. Deus se manifesta onde Ele é desejado. Em qualquer lugar, na rua, em qualquer canto que você o desejar, Ele vai se manifestar. Amém? Então, graças a Deus, irmãos, que nós temos as Escrituras e nós não precisamos andar mais nas trevas.
Diga, eu não, olhe para o seu vizinho e diga, eu não preciso andar nas trevas. Nem você. Amém? Então a palavra de Deus, ela nos dá luz. Amém? Sabe, irmãos, eu não sei como foi que vocês fizeram, sem corrente elétrica aqui, eu não sei como ficou esse lugar. Ficou sem luz também? Uma parte. Mas ficou escuro? Totalmente? Mas teve uma hora que de uma vez apagou, né? Aí depois que vocês foram resolvendo a situação, não foi assim? Então quando ficou tudo apagado, provavelmente você ouviu algum barulho de cadeira se arrastando. Um ambiente escuro, sem luz, quando você se desloca nele, você vai tropeçar em alguma coisa. Sim ou não? Mas a palavra, ela traz luz. E ela faz com que andemos seguros, firmes, sem ser abalados. Amém? É isso que Deus quer de nós, irmãos. E Ele revelou, trouxe a sua palavra. E muitas pessoas, elas caem na vida e fracassam. Por quê? Porque elas saem da luz, elas saem da palavra. Quando nós saímos da palavra, irmãos, nós vamos tropeçar. Estamos sujeitos a cair. Mas a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, 105. Abre lá, por favor. Você sempre estará seguro quando tiver como base a palavra de Deus na sua vida. Andar com a palavra de Deus, irmãos, é andar seguro. Amém? Mas se nós nos afastarmos dela, vamos arrumar encrenca para a nossa vida. Vamos arrumar problemas. Amém? Então entenda, Salmo 119, 105, ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A lâmpada é para o presente, para os nossos pés, para hoje. Mas a luz para o nosso caminho está falando do destino, do futuro. Quando você tem a palavra, você tem um futuro, você tem um destino. Quando perdemos e saímos da palavra, nós vamos sair do destino. Vamos perder o alvo. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Você sabe que os olhos em ti está dizendo quando eu coloquei os olhos na palavra. Jesus é a palavra. Nada vai te satisfazer mais. Agora você precisa entender que quando você se aproxima da palavra, você tem que ir com uma expectativa, diga expectativa, de correção. Diga assim, de ajuste. Porque quando nós lemos a palavra com a expectativa de correção, nós estamos abertos para corrigir a rota. Você que já voou de aeronave, você sempre vai perceber, você está lá em cima, 11 mil pés, e a aeronave está num destino, está numa posição, e de repente, do nada, ela faz isso. Você percebe que ela estava indo reto e ela dá uma guinada. O que é aquilo? Correção de rota. Se ele permanecer naquela rota, ele pode entrar numa rota de colisão com outra aeronave, ou ele sairá completamente do destino. Quando ele corrige a rota, porque tem um plano de voo, ele chegará exatamente no destino, no horário pré-determinado. A palavra, ela vai corrigir a nossa rota. Amém? Oh, diga lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra, ó Senhor. Aleluia. Salmo 118, 28, por favor. Aleluia. Gostei, isso pega, hein? Salmo 18, 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Eu não sei, irmãos, como você chegou nesse lugar, mas você não precisa sair da mesma forma. Eu sei que nós estamos no evento, começou domingo, foi isso? Foi domingo? Começou e você está tendo culto todos os dias, mas tem algo que ainda não foi alcançado na sua vida. Tem
perguntas, interrogações que você não recebeu resposta. Mas Deus quer te responder. Temos hoje e temos ainda amanhã. Porque o banquete está pronto. Mas quando você vai para um banquete, existe diversidade de alimentos, de comida. No rodízio, por exemplo, hoje você vai para um rodízio de carne, mas você encontra lá comida japonesa. Não é isso? Na parte de frios, vários tipos de queijo. Não é? Vários tipos de frio. E você vai lá e vai... Até camarão você encontra. Crustáceo. Porque o banquete está pronto. Ei, deixa eu te falar. Deus já pagou o rodízio. Você não precisa. Você só precisa aproveitar tudo que Ele está te dando. Porque uma palavra vinda de Deus pode mudar o seu destino, sua vida, seu ministério, irmãos, para sempre. Ela só precisa vir de Deus. Uma palavra. É por isso que nós temos que ficarmos atentos àquilo que Deus está falando, à inclinação do Espírito. Porque muitas vezes Deus disse, pare. Ou diz assim, descanse, por quê? Porque estamos ansiosos. Eu me lembro uma vez que eu tinha resolvido um problema muito sério com um dos meus ministros. E eu ia entrando na igreja, andando, e de repente eu só ouvi isso. Não é bom agir sem refletir. Eu não tinha ninguém. Era só as cadeiras da igreja, eu estava só naquele momento. Mas eu ouvi muito claro. E logo eu sabia o que estava se tratando, porque eu ia resolver um problema com o ministro. Então eu precisava refletir. Eu não precisava ir para exercer minha autoridade, porque eu tinha, mas eu poderia errar. Sabe que você pode ser sincero, mas ser sinceramente errado? E naquela hora, eu ia para resolver e dar um basta. Mas quando eu cheguei lá, eu disse, rapaz, eu quero te ouvir. E quando ele começou a falar, o Espírito Santo começou a ministrar meu coração. E toda a fúria e todo o senso de justiça, porque eu era a pessoa que resolveria o problema, caiu por terra. E eu saí da patente e fui para o amor. Eu me coloquei no lugar dele. E sabe quando você sai da razão, do senso de justiça, e você entra, e você desce, você entra na esfera do amor. E sabe o que é que acompanha o amor? Misericórdia. Aleluia. Eu não sei sobre você, mas isso me anima, irmãos. Às vezes somos empolgados com tantas coisas, sabe que bens materiais eles vão chegar, se você for obediente. Mas a maturidade do andar no amor, só experimentando. Aleluia. Deus é bom, não é? E o tempo todo. Amém? Então, Jesus, Ele está pronto para derramar luz, irmãos, onde nós estamos sem direção, sem destino. Porque Ele derrama luz nas nossas trevas. Ah, mas eu não estou na treva, eu nasci de novo. Isso é uma parte. Porque o próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse, é bom que todos os homens sejam salvos. Mas ele não para aí. Ele disse, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ser salvo é uma parte, mas o conhecimento da verdade é outra parte, que vem pós novo nascimento. Nós podemos estar garantidos na salvação, garantido o céu, mas perder toda a essência da vida de Cristo aqui, porque estamos andando nas trevas. Andando fora do amor. Dá um amém para ajudar o pregador. Porque você percebe que fica em silêncio, mas é uma verdade, foi o que Deus ministrou. E eu perguntei muito ao Senhor, o Senhor quer que eu fale sobre isso mesmo? Eu tentei mudar meu discurso, é bom pregar, irmãos, o povo pulando, correndo, dançando. Não é? Mas o amor, irmãos, é Deus. Deus é amor. Meu Deus do céu. Ei, ai meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Diga, Deus é amor.
Marcos 11, 23, assim que eu desci, que eu subi naquela escada, estava lá, irmão Rego, Marcos 11, 23. Aí eu olhei, Bud Wright, meu discipulador, meu pastor, meu pai ministerial. Ele disse, o espírito da fé, Marcos não, 2 Coríntios 4, 13. Tende em vós o mesmo espírito, a fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amém? Meu Deus do céu, quantos homens maravilhosos ali, que deixaram legado. Amém? Diga, eu estou construindo o meu. Marcos 11, 23, eu coloquei na versão Almeida Corrigida Fiel. Versículo 22, ele assim, Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus. Nós sabemos que também na intenção, no original, tendes a fé do tipo de Deus. Mas nós não podemos descartar crer em Deus. Porque tendes fé em Deus. Não tenha fé no seu cônjuge. Tenha fé em Deus. E porque você tem fé em Deus, você vai amar seu cônjuge. Para esse lado aqui, ver se melhora. Se você tem fé em Deus, você vai amar seu cônjuge. Está vencendo, está vencendo. Vou dar outra oportunidade para você, porque Deus sempre dá uma oportunidade. Amém? Tendes fé em Deus, porque se você tiver fé em Deus, você vai amar o seu cônjuge. Amém? Aleluia. Então ele diz, tende fé em Deus. Não é fé no homem, não é fé no dinheiro, não é fé nas riquezas. Até porque Paulo disse que diga aos ricos do presente século que não ponha a sua confiança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos dá para o nosso prazer. Amém? Deus tem prazer, irmãos, em te abençoar. Você já é abençoado. Quando Cristo foi para a cruz, Ele te livrou da lei, Ele te livrou da maldição da lei. E maldição da lei, irmãos, é morte espiritual, miséria e enfermidade. Você foi perdoado. Aleluia. Você foi restaurado, curado. E você saiu da pobreza para viver rico. Amém? Agora a Bíblia não te promete ser milionário. Apesar que para ser milionário é fácil, não é difícil não, viu? É só uns detalhezinhos. É sério, estou falando sério. Agora, eu não vou entrar nesse assunto. Mas para ser milionário não é difícil não. Não precisa assaltar banco, não precisa roubar ninguém. É só trabalhar mais um pouquinho e ser organizado. Agora entenda. Aleluia. A Bíblia não promete que você seja um milionário, mas ela diz que Cristo fez para te enriquecer. Então você já foi feito rico. E a Bíblia diz que, pois conheceis a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que sua pobreza nos tornasse rico. Pela pobreza dele nós nos tornamos ricos, irmão. Amém? E o que é ser rico? É ter uma vida nessa terra com todas as suas necessidades supridas, dinheiro sobrando para abençoar outras pessoas. Olha para o seu irmão, diga, é possível. Diga, é melhor você crer. Porque está escrito. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas eu estou nesse assunto. Então veja bem aqui, versículo 23 diz assim, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser, qualquer, pergunta a pessoa que está do seu lado, você é qualquer? Diga, ele está falando com você. Amém?
Tem uma versão que diz se alguém disser, mas se qualquer, né? Que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Essa versão, revista e corrigida, ela tem 4 vezes o verbo dizer. Em verdade vos digo, que qualquer, amém? Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que fará o que diz. 3. Amém? Aí ele diz aqui, tudo o que disser, lhe será feito. Você vai encontrar uma vez só crer, mas vai encontrar 4 vezes o verbo dizer. O pastor estava falando sobre isso aqui, sobre a confissão. Agora veja bem, isso está dentro de um contexto. E o contexto aqui foi uma figueira que estava lá no caminho de Jesus, pulando, saltando, fazendo propaganda enganosa. Ela começou um diálogo com Jesus. Igual aquele bonequinho do... né? Aquele bonequinho, tem o que fica assim, né? E aquela figueira lá com as folhas dela. E Jesus estava com fome, estava caminhando. Ele foi até ela, chegando lá não tinha figos. Ela tinha folhas, mas não tinha figos. Quando tinha folhas, era sinônimo que tinha figos. Jesus olhou para ela e disse, nunca jamais alguém coma fruto de ti. Ele aproveitou a situação, ela começou um diálogo com ele e ele respondeu a ela. Ninguém vai comer mais fruto de você, porque você está fazendo propaganda enganosa. Você é uma figueira infrutífera. Você está dizendo que é uma figueira e você não manifesta o que a figueira deve ser. Você lembra que Jesus disse, toda árvore que não dá fruto ele corta? Está falando de nós. Está comigo? Então, quando ele falou aquilo para a figueira, a Bíblia diz que os seus discípulos ouviram isso. E eles foram para Jerusalém. Quando voltaram, Pedro viu a figueira. E indagou Jesus, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou desde a raiz. Aí foi quando Jesus disse o versículo 22. E Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus. A fé que crê e fala. A fé que criou o mundo. Amém? Mas o versículo 23 ele fala sobre isso e ele diz, tudo que disser será feito. O versículo 24, ele diz assim, por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-la-eis. Esse detalhezinho aqui, coloca para mim na versão revista atualizada, por favor. Esse versículo. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedides, credo que recebestes, e será assim convosco. Quando é que nós recebemos? Quando oramos. Pergunta para mim, quando é que eu recebo, pastor? Quando você ora. Mas quando você ora, você não vai ter a manifestação na hora. Está comigo? Mas você tem que crer que a sua oração foi ouvida. E também foi respondida. E o que é que você vai fazer? Render graças. Amém? Eu estava um dia com o pastor Bud, que foi o pastor Bud, aquela segunda foto ali, daqui para lá, na sua esquerda. E eu estava no escritório com ele, conversando, e ele disse, rapaz, ele gostava de pescar, feito o pastor Douglas. Ele disse, ele estava olhando isca, peixe, e eu sentado lá, só olhando com ele. Ele disse, rapaz, eu coloquei meu molinete, rapaz, para vender. Ele era americano e ele falava assim, sabe? Por isso que eu estou... E demorou. E eu só olhando para a cara dele. Ele disse, rapaz, e eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que não vendeu ainda meu molinete? Eu já orei. Eu já pedi, orei. Eu estou crendo. Aí o Senhor respondeu para ele, mas você não recebeu.
Preste atenção que eu vou lhe dizer agora. Eu estou falando de um homem que Deus trouxe dos Estados Unidos para o Brasil, para ensinar fé ao povo dele, ou seja, a mim e a você. Era um homem que vivia fé, transpirava fé, confessava a palavra. Mas em uma oração, ele não recebeu. E quando ele perguntou ao Senhor, o Senhor disse para ele: é porque você não recebeu. E a primeira atitude dele foi, e eu disse, pastor, ele disse, eu disse, rapaz, Senhor, me perdoe. Eu falo sobre ele, eu me emociono. Porque eu tive muitos grandes momentos e íntimos momentos com ele. E ele disse, Senhor, me perdoe por eu não ter recebido, mas eu recebo agora. Ele disse, rapaz, na hora, rapaz, na hora. Pouco tempo vendeu, rapaz. Oh, aleluia, ele fazia. Louvado seja Deus. Parece que eu estou vendo o pastor Bud. Sabe, irmãos, eu vou te dizer, eu recebi a paternidade daquele pastor. Ele disse para mim, você é meu filho, rapaz. E eu peguei aquilo, irmãos. Eu sei que era Deus usando ele para mim. Por algumas coisas que Deus estava fazendo na minha vida. E hoje eu me encontro muitas vezes fazendo coisas que o pastor fazia. Porque a associação, irmãos, traz a unção. Amém? Se associe o seu pastor. Amém? Honre a vida dele, você vai ter aquilo que ele tem. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Poliana conheceu o pastor Bud muito bem. Não era assim que ele fazia? Rapaz. Por isso vos digo que todas as coisas que perdides orando, credes que recebestes, você recebe antes. E será assim. E a manifestação virá depois. Então, se você recebe na hora que você ora, você tem que render graça. Obrigado, Senhor, porque está feito. Obrigado pela venda, obrigado pela compra, obrigado por que você quiser, amém? Eu não sei o que é que você está precisando, se está abrindo uma empresa, se está querendo crescimento em alguma área, se quer saúde, se quer cura. Você pode render graças. Agora o ponto que eu quero entrar é esse daqui. Versículo 25. Que a gente praticamente não fala sobre ele, não é? Sim ou não? Não é? A gente fala pouco sobre esse versículo. E esse versículo ele diz, e quando, coloca lá, está aí, pronto. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, não é se alguém tem alguma coisa contra você. Estou me lixando, eu vivo em paz. Mas, muitas vezes, a gente está com, como diz no departamento de criança, um pelinho no coração, não é? E a gente precisa estar investigando essas coisas. Isso é examinar a si mesmo. Amém? E ele diz aqui, e quando se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Amém? Então, o irmão Hegel, ele disse que, ele diz nos livros, né? Que quando a oração ele não era respondida, a primeira coisa que ele fazia era buscar alguma coisa que estava errado. E aprenda uma coisa aí, se você não aprendeu isso, mas aprenda isso. Deus nunca erra, viu? Tem pessoas aí dizendo que Deus erra, nasceu um corpo diferente, Deus errou. Deus não erra. O transmissor nunca falha. O problema sempre será com o receptor. Esse microfone, ele tem um transmissor e um receptor.
Deus é o transmissor, nós somos receptores. O transmissor nunca falha, sempre tem, está funcionando. Às vezes é que nós estamos andando em trevas, sem destino. Às vezes estamos guardando ressentimentos, mágoa. Amém? Não perdoamos. E isso vai nos manter em doença, em pobreza, em fracasso, em frustrações. Porque tudo depende das áreas. Porque onde tiver a falta de perdão misturada ou associada ao orgulho e à soberba, a manifestação do bloqueio virá. A internet, ela corre em velocidade, não é isso? Quando você não paga a conta, e às vezes você nem sabe, mas ele, para dar um aviso, ele não manda uma cobrança. Ele diminui a velocidade. Aí você só, rapaz, está tão lenta, está tão lenta. Aí quando você vai lá, que você entra para saber, rapaz, está fazendo uma queixa. É porque consta aqui que tem uma fatura que está em aberta. Aí o camarada vai lá, Senhor, aí o anjo, Senhor, o arquivo aqui está tá em aberto. Aí o Senhor disse, vai lá, tenta resolver esse negócio aí para mim. Leva ele a pensar, traz um pregador, bota ele para ler a Bíblia aí, para ver se ele se anima, e eu quero falar com ele. Aí por isso que eu estou dizendo a você, vai ler a Bíblia, vai ler algum livro, vai aberto para correção. Vai aberto para correção. Senhor, qual é o caminho mau que está em mim, que eu não consegui ver ainda? Abre os meus olhos para que eu possa ver. Aí você começa a ler ali. Rapaz, às vezes eu estou lendo a Bíblia, lendo as coisas, daqui a pouco eu começo a chorar. Senhor, me perdoe. Senhor, é isso mesmo, estou errado. É a melhor coisa que você faz para a sua vida. Quem quer ter sucesso na vida? Quem quer viver muito tempo? Pastor Bando, ele sempre ensinava, irmãos, ele dizia assim, rapaz, o crente, rapaz, tem que ser como casa de vidro, rapaz. Que a gente olha e vê o outro lado. Ele ensinava sobre fé, ele ensinava sobre amor, mas uma coisa que ele ensinava e que eu escuto hoje poucas pessoas falando, é que ele dizendo, crente tem que viver uma vida de arrependimento, irmão. Lembra disso, Paulinho? Ele falava constantemente. Crente tem que viver uma vida de arrependimento, tem que fazer parte, como a fé faz parte da nossa vida, como o amor faz parte da nossa vida, a vida de arrependimento anda junto. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então vamos lá, para a gente fechar isso aqui. Então presta atenção. Ele diz, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Porque, irmãos, pecado não pode habitar na presença de Deus. Pecado faz separação entre Deus e o homem, mas a gente rotulou o povo, os homens rotularam o pecado, roubar, matar, beber, se prostituir, né? Esses são pecados físicos, pecados da carne. Mas os pecados espirituais são os que são julgados mais rapidamente. É por isso que Paulo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí ele dizia assim, coma do pão e beba do cálice. Quando ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, coloca para mim aí, 1 Coríntios capítulo 11. Eu acho que é o 23, vê lá, se é isso. Vai passando, por gentileza. Vai lá, isso aí ele está falando que... Vai mais. Vá. Pronto, aí ele diz que, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu, que essa palavra é culpado, do corpo e do sangue que Jesus derramou na cruz. Será culpado. Será igual aqueles pecadores que o condenaram à cruz. Não é sério isso, né? Não é sério? Culpado do sangue do Senhor. Aí, o próximo versículo.
Aí ele diz, examine-se, pois. Quem? O homem. Não é o pastor que vai te examinar. Não é você que vai examinar o outro. Examine-se a si mesmo. Esse é o único momento que nós nos tornamos juízes. Para julgar a nós mesmos. Porque a Bíblia diz que nós não devemos nos constituir juízes dos outros. Mas observador da palavra. Está comigo, gente? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí ele diz, ó, e assim, depois que você se examina, e assim, coma do pão e beba do cálice. Ele não está dizendo para você examinar-se. E se você encontrar algo errado, não sei. Não tem escrito isso. Vocês estão quietos agora, está tudo bem aí? Estão aqui ainda? Não está dizendo não sei. Ele está dizendo, examine-se o homem a si mesmo. Depois do autoexame, do autojulgamento, coma do pão e beba do cálice. Lance fora o pecado, pule fora das trevas e fique com a comunhão. É o que está escrito. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Coma. Ele não disse, se tiver em pecado, não coma. Ele estava dando comer. Porque ele está dizendo, e está crendo, que o autoexame vai reparar a falha. E quando nós julgamos a nós mesmos, luz é derramada. Lembra? Ele derrama a luz nas nossas trevas. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice. Amém? Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Então o que é que acontece, né, quando a gente nos tornamos implacáveis, não perdoando, não andando em amor, sendo inflexível, sendo cruel, sendo rigoroso, sem misericórdia? O que é que vai acontecer? Vamos criar um impedimento à nossa vida de oração e fé. É por isso que muitas coisas às vezes não está acontecendo, a gente não sabe por quê. Às vezes sentamos na mesa e o banquete é a vida do irmão. Às vezes não concordamos com uma coisa, não é da nossa alçada, e achamos que temos o direito de falar. Irmãos, vou te dar um conselho, sai fora disso. Se você não é parte do problema, nem é parte da solução, pula fora ligeiro. Pula fora. Porque raiz de amargura, ela contamina. Uma pessoa amargurada contamina outra pessoa. Ela vai ferir a sua fé. O irmão Rega, ele dá um exemplo, que ele estava em um lugar e tinha vários ministros, e de repente surgiu uma conversa a respeito de um ministro. E ele estava lá. Ele não falou nada, não disse sim, não disse não, ele só ouviu. Ele foi embora, quando chegou em casa, estava doente. Enfermo. E ele declarando cura, e quando sentiu o sintoma, ele declarando cura e nada. Aí ele perguntou, Senhor, o que é que está havendo? Eu faz não sei quantos anos que eu não fico doente, e agora eu estou com essa enfermidade. Foi o que houve? Ele disse, porque você estava presente, e você ouviu. Ou seja, tem coisas, preste atenção, que a gente será movido pelo Espírito para corrigir. Mas tem coisa que o nosso caráter não deve aceitar. Eu vi Scott Weber falando em uma das ministrações, não sei se você estava lá, Edson, aqui em São Paulo. Ele disse que algumas pessoas se juntaram e começaram a falar do irmão Reagan Júnior. E ele estava lá, e quando ele viu aquilo ali, disse, rapaz, eu não quero participar disso, eu conheço os Reagans. E eu não quero participar disso, saiu. Ou seja, ele indiretamente deu uma correção. Então, irmãos, seus ouvidos não são lixeiras. Não quero ouvir nada que não vai abençoar a sua vida. Amém? Aleluia. Gálatas 5:6 para a gente fechar. Gálatas 5:6. Aleluia. Porque em Cristo Jesus nem há circuncisão, nem há incircuncisão. Nós sabemos que são dois pactos aqui, né? Aquele que foi feito por Abraão, de cortar o prepúcio e derramar o sangue.
eram os circuncisos, ou os circuncidados. E tinha o incircunciso, que aqui Paulo está falando para a igreja, para os Gálatas, que não fizeram a cirurgia do prepúcio, não fizeram o derramamento de sangue, mas a circuncisão é no coração, no espírito. Amém? Então ele disse, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas ele disse, mas a fé que atua pelo amor. Amém? Você foi abençoado? Agora eu quero que você olhe para o seu irmão para a gente fechar. Diga assim, eu tenho uma dívida com você. Uma dívida impagável. É o amor. Essa dívida você não pode pagar, ela é impagável. Amém? Pai, em nome de Jesus, te dou graças por aquilo que você fez, está fazendo e fará. Obrigado, Senhor, porque essa palavra não voltará para ti vazia, mas ela prosperará por motivo qual o Senhor mesmo a designou. Nós cremos, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós estamos abertos e nós pedimos perdão, Senhor. Você pode ficar em pé? Pedimos perdão ao Senhor. Senhor, e aquilo que nós não entendemos, não estamos vendo, se existe algo que tem impedido, que nós não estamos atentos, até mesmo porque cauterizamos em áreas, revela-nos, Pai, derrama luz sobre nossas trevas. Mas nós não queremos andar no erro, queremos nos aperfeiçoar no amor, nós queremos crescer no amor, queremos sempre viver uma vida de arrependimento, amando uns aos outros, amando os irmãos, nos submetendo a Ti, amando a Tua palavra e desejando incessantemente a Tua vinda, Senhor. Obrigado por Tua graça, Senhor. E na autoridade do nome de Jesus eu quebro o poder do diabo na vida de pessoas que ainda estão presas nessas áreas. Nós cancelamos em nome de Jesus e declaramos livres para liberar o perdão, livres para falar. Eu ordeno que a língua seja solta, não para falar mal, mas para pedir perdão. Em nome de Jesus, eu sei, Pai, que essa palavra tem um propósito, que vai destravar coisas que estavam presas, coisas que estavam entranhadas, Senhor, presas, amarradas, está sendo quebrada pela liberação do perdão e fluindo no amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga, eu sempre vou deixar o meu tanque cheio. Esse tanque é cheio de amor, porque eu preciso da minha fé operando todo o tempo, todo dia, em toda a minha vida. Amo vocês. Um grande abraço do pastor Tony.